No vídeo de hoje eu trago para vocês aqui a versão do Hora Skin. A gente já conhece o Hora GT, agora eu vou dirigir o Hora Skin. E mais do que isso, vamos aproveitar para conversar com o executivo da marca, até para entender o posicionamento que existe entre as duas versões no mercado. Mas e aí, será que é uma ótima opção de compra de veículo 100% elétrico? Vamos conferir agora no vídeo. Para entender melhor aí o novo Hora Skin que está chegando ao mercado, mais uma versão do Hora 3, trouxe mais uma vez aqui meu amigo Flávio Guzman, gerente de produto da GWM, já teve outras vezes com a gente e vai ajudar a gente a entender aí uma série de coisas. Então a primeira pergunta que todo mundo tem na cabeça é: qual a diferença prática que a gente tem da versão Skin para a versão GT, Flávio? É isso, Jorge, obrigado. Basicamente, a diferença que a gente tem entre a versão Skin e a versão GT é uma bateria maior na versão GT, uma bateria de 63 kW, na Skin de 48, e a gente também tem algumas diferenças de equipamento. Por exemplo, os bancos elétricos com massagem, memória e ventilação, que é exclusivo do GT, o teto solar, que é exclusivo do GT, carregamento por indução do celular também é algo exclusivo do GT. E essas são as principais diferenças que a gente tem entre os carros e, claro, toda a parte visual, né? O GT é um carro que puxa um pouco mais esportivo, ainda que as duas versões tenham rodas 0,18 polegadas. Bom, entendido isso, então a gente tem que entender quem é o cliente de cada carro, né? Porque se tem duas versões com uma diferença de tamanho de bateria, inclusive tecnologias diferentes, porque o Skin usa lítio ferro fosfato, enquanto o GT usa níquel manganês cobalto. Então, quem é o cliente de cada carro, Flávio? Olha, Jorge, de maneira geral, o cliente de ambos os carros é um carro com uma proposta urbana, é um carro que é super completo em questão de condução semi-autônoma, os dois com nível 2+, o mesmo padrão. O GT tem um full parking assist, esse daqui não tem. Mas por ser um carro de uma proposta mais urbana, o Skin é mais indicado para aquela pessoa que roda mais dentro da cidade, o carro acaba rendendo até mais. Pode fazer algumas viagens intermunicipais ali mais curtas, né? São Bernardo, ABC, Guarulhos, coisas. Isso partindo de São Paulo, né? Esses deslocamentos curtos. De São Paulo, exatamente, aí ida e volta 200 e poucos quilômetros. Já o GT atende uma pessoa que procura fazer esse percurso urbano de sua grande parte de uso, mas que também pode ir até ir voltar até Campinas com tranquilidade, até São José. Então a gente está falando aí de um trecho de volta de 300 e poucos quilômetros no GT devido à capacidade da bateria que é maior. Portanto, pessoal, é interessante entender que você vai ter uma versão de acordo com o seu tipo de uso. O Hora 3 é um carro que já sai completo, desde a versão Skin. Quer ver só, em matéria de segurança, o que a gente pode destacar aqui, Flávio? Jorge, igual no Raval H6, os carros, a parte de segurança é algo que faz parte do DNA da marca da GWM. Então, ambas as versões vêm com o pacote de condução semi-autônomo nível 2+, né, que inclui frenagem autônoma de emergência, centralização de faixa, todos aqueles itens que é permitido, é solicitado para ter essa certificação, mas também a gente traz algo a mais para os clientes, né? O auto-reverse, que o carro consegue refazer os últimos 50 metros, o desvio inteligente, que ele reconhece um carro, um caminhão, um ônibus grande, e ele consegue afastar até 30 centímetros e devolve o carro para o centro da faixa. O Smart Cornering, que faz toda a parte de ajuste da velocidade de acordo com o raio da curva, então os radares são capazes de ver. E entre outras funções, claro, sem esquecer dos 7 airbags, que também estão nas duas versões. Então, assim, nesse segmento, nesse nicho, com certeza, em questão de segurança, é o carro mais completo aí do mercado. Lembrando que o 7º airbag desse carro não é aquele airbag de joelho que a gente conhece da maioria dos veículos. Aqui é um airbag central, né, Flávio? Que é bem diferente do mercado, né? Exatamente. Então a gente tem as cortinas, tem os airbags dianteiros e a gente tem o airbag central, que é, em caso de uma colisão lateral, ele explode tanto para não bater com o passageiro, quanto para evitar um chicoteamento aí da cabeça do motorista. E isso daí se retrata, toda essa parte de estrutura
segurança ativa e passiva, a estrutura do carro. O carro foi reconhecido aí como o melhor compacto da Europa nos testes da Euro NCAP. E no segmento dele, entre todo o segmento, todas as marcas, incluindo as premiums, ele ficou entre os 10 melhores de 2022. Então, vocês estão vendo que a segurança não é opcional no Hora 3. Antes de eu encerrar aqui a entrevista com o Flávio, todo mundo quer saber o preço do Hora 3. Então vamos lá, Flávio, quais são os preços? É isso, Jorge. O Hora Skin, o Hora 03 Skin, preço único de R$150 mil, e o Hora 03 GT por R$184 mil. Pessoal, sem linhas miúdas, esse é o preço do carro, ponto parágrafo. Agora, dentro desse preço, tem algumas coisas diferentes na GWM que normalmente você não vê nas outras marcas. Quais são elas, Flávio? É isso, Jorge. A gente tem o pacote Tranquilidade, que a gente já trabalhava na linha Raval H6, estendemos também para o Hora. Então a gente está falando de descontos de wallbox de 50%, o carregador portátil de 3,6 kW, a gente tem o Tomorrow Assistance, que seria a oficina remota, e o carro cortesia, que é por até 2 anos. Um grande diferencial, Jorge, também é a proteção total da bateria, de 2 anos. Aconteça o que acontecer, durante 2 anos, cobre. Troca total, sem nenhuma burocracia. Até um mau uso do cliente. Inclusive o mau uso, justamente para a gente passar essa garantia para o cliente, que o carro ele é resistente e a gente tem isso daí à pronta entrega, sem dor de cabeça. Agora, e a história da recompra garantida? Tem uma recompra garantida também, o financiamento que é desde o financiamento regular, não só para o balão. Então o cliente pode comprar o carro financiado e tem a recompra garantida aí no período de 24 meses. E tem uma coisa que eu achei muito legal. Como é que é essa história de energia grátis? Pois é, Jorge. Para os clientes que fizerem a reserva do Hora 03, ou a compra do Hora 03, até o final deste ano, eles garantem a recarga gratuita, ou seja, o cliente não vai pagar nada durante todo o ano de 2024. Quais são os sistemas onde ele vai conseguir essa recarga gratuita? É uma parceria que foi feita entre nós, a Shell Recharge, WeCharges Electric, onde a gente vai disponibilizar mais de 1.000 pontos pelo Brasil de recarga, tanto recarga lenta, que no Hora 03 é de 11 kW, e de recarga rápida, né, corrente alternada, de até 67 kW. Pessoal, olha que oportunidade legal para você que está pensando no 100% elétrico. Um excelente custo-benefício, já tem uma ótima garantia e ainda energia grátis. Bora, pessoal, para o test drive aqui do Hora Skin. Eu já peguei aqui no computador de bordo, ó. A gente sabe que o computador de bordo não zera todas as informações. Então, desde o início aqui está zerada a quilometragem. A gente tem aqui que só consegue zerar quando o carro fica bastante tempo parado, né? Tá aqui redefinido. Também tem essa redefinição aqui para 0. A gente tem a bateria que não está 100%, ela está aqui aproximadamente, ó, você pode ver aqui que ela está na metade desse quarto aqui, está projetando 271 km. Vamos fazer um test drive com área essencialmente urbana, vamos ver quanto que a gente vai rodar aí. O carro já está ligado, ar-condicionado climatizando, afinal é um veículo 100% elétrico. Vamos ver como é que o carro vai se comportar aí nesse trecho. Uma coisa legal aqui do carro é que você consegue mudar facilmente o modo de condução. Tem um botãozinho aqui do lado esquerdo, na parte de baixo do volante. Você aperta ele, ó, você tem aqui o modo automático, modo normal, modo esportivo e o modo eco. Claro, se você estiver usando o carro dentro da cidade, eu sempre recomendo que vocês utilizem aí o modo eco, porque ele vai ser muito mais eficiente. Aliás, uma coisa legal do veículo 100% elétrico é que é justamente dentro do trânsito da cidade é que ele é muito mais eficiente do que o modelo a combustão, né? Porque quando o carro está parado, além dele não estar gastando energia, diferente do motor a combustão que está sempre funcionando e gastando combustível, né? Você está dando um descanso para a bateria, para ela, entre aspas, conseguir aí dar uma espécie de regenerada, né? Então ela diminui a temperatura e isso faz com que o carro tenha um ciclo maior. O carro elétrico, diferente do carro a combustão, quanto mais constante você usa ele, mais se degrada a bateria. Quando você dá intervalos entre o uso, ela acaba ficando aí um pouquinho melhor na autonomia.
Vamos dar uma conferida aqui como é que nós estamos. 12,5 quilômetros rodados, média horária de 18 quilômetros por hora. Bastante trânsito aqui em São Paulo hoje. Já rodei aí 42 minutos, então vocês conseguem ver que o trecho foi pequeno, mas o tempo foi grande, né? E olha só, a autonomia aqui não mexeu muito, né? A gente ainda está com 255 km, quando a gente olha aqui, a gente estava ali com metade do quarto, né? Ele ainda não chegou aqui no quarto, então a gente está vendo que usar um carro elétrico dentro da cidade, ele está indo muito bem. Uma coisa que eu estou gostando muito aqui no Hora 3 é a suspensão dele. Então, a gente sabe que não só São Paulo, mas várias outras cidades tem muito problema com o piso das ruas, né? Muito desnivelado, muita valeta, muito buraco, em alguns lugares lombadas, mas a suspensão, ó, vou passar aqui numa valetinha agora, ó, você nem precisa diminuir tanto a velocidade. O carro se comporta muito bem nesse tipo de situação. Então, esse é um ponto bem legal, porque mostra que o carro está bem desenhado para essa situação brasileira de lombada, valeta e buraco. Isso é uma coisa que o usuário normal não vai sofrer tanto com esse tipo de situação. E a suspensão, ela não chega a ser assim tão mole, né? Ela consegue ter um blend, né? Um equilíbrio legal entre suavidade e resistência. Então é um ponto que eu tô achando bem legal aqui no Hora 3, e isso, com certeza, para quem vai dirigir bastante o carro dentro de cidade, acaba fazendo muita diferença. Uma coisa que é muito legal no Hora 3, né? Então, numa cidade como São Paulo, trânsito pesado, olha só, controle de cruzeiro adaptativo, né? Então eu estou usando isso bastante aqui no trânsito da cidade. Programei ali a velocidade de 70 por hora, né? Então a gente tem vias aí que você consegue chegar nessa velocidade, mas na prática não dá para chegar porque tem muito trânsito. E aí, olha só, estou aqui no meio do trânsito, o carro está acelerando e freando sozinho, né? E uma coisa legal é que ele consegue virtualizar os carros em volta aqui no painel. Isso é muito legal. Mas sempre lembrando que esse sistema de controle de cruzeiro adaptativo, pessoal, você tem que tomar um pouco de cuidado no trânsito, porque quando os motoqueiros cortam a sua frente muito rápido, ou um carro entra muito rápido aí na sua frente, nem sempre o sistema consegue reagir. Então, ele é um auxílio muito legal quando o trânsito está pesado, mas você não pode deixar de manter a atenção ao volante para evitar esses problemas de mudanças muito rápidas de faixa de outros carros. Mas, no geral, olha só, eu não estou freando o carro, ele está fazendo aqui tudo sozinho. Parou o carro aí o trânsito aí na frente, ele parou sozinho, e quando eu preciso restabelecer, eu só dou um toquinho no acelerador e ele volta. Além disso, a gente vê bem aqui os assistentes de condução. Olha só, o trânsito está passando ali do meu lado, ó. O veículo da frente arrancou, dou um toquinho no acelerador, ele vai acelerar até a velocidade aqui que eu programei, ó. No caso, é fácil programar a velocidade com a hastezinha aqui do lado. Ele virtualiza o trânsito, mostra ali o alerta de ponto cego, né? Os carros estão passando, ele está acusando, e isso acaba sendo muito bom no trânsito pesado. O motorista dirige com muito menos estresse, usando aqui esses recursos que são de série no Hora Skin. Usando aqui o controle de cruzeiro adaptativo no trânsito, que tira bastante estresse do motorista, a gente consegue notar que o carro tem um comportamento relativamente suave aí no ACC, né? Então ele não freia assim de forma tão brusca, e quando ele acelera de uma maneira um pouquinho mais progressiva. E isso também ajuda aí no conforto quando você está dirigindo dentro da cidade. Mas o ACC tem aquela história, né? Ele acaba mantendo uma distância de segurança em relação ao carro da frente maior. E aí, no trânsito pesado, sempre tem aquela galera que vê o espaço no trânsito e aproveita para entrar na sua frente. Esse é o tipo da coisa que não é um problema nesse carro, mas em todos os carros, quando você estiver usando o ACC dentro da cidade, você vai ter que sempre ficar prestando atenção, né? Porque ele mantém um espaço de segurança e sempre tem aquele espertinho que vai querer entrar na sua frente, usando aí o espaço para poder mudar de faixa. Esse é um ponto que você tem que prestar bastante atenção, porque quando o carro entra na sua frente, nem sempre o ACC consegue reagir instantaneamente, e aí pode haver aí uma colisão traseira. Então, é uma dica que eu dou
quando você estiver usando a CC na cidade, fica muito atento a isso. Uma coisa bem legal desse carro é que você tem alguns botões no volante que você pode fazer atalhos. Inclusive eu fiz um deles com uma câmera 360. Vamos ver como é que funciona. Olha só, é esse botão aqui. Quando eu aperto ele, ele coloca a imagem da câmera 360 graus. Não importa a função que você esteja, só que você tem que estar em baixa velocidade. Porque se você sair e passar de 15 km por hora, o que acontece? Ele desliga a câmera de 360, né? Então, olha só, passou da velocidade, ele volta lá para a função que você estava. Claro que isso ajuda bastante no trânsito, né? Porque se você está parado no semáforo, você quer dar uma olhada no que está acontecendo em volta do carro, principalmente para essa questão de segurança. Então, você acionando a câmera 360 parado, além da questão da manobra, você consegue ver toda a movimentação em volta. E isso acaba ajudando, em alguns casos, além do que é só manobrar o carro, né? E essa câmera 360 tem alguns modos de visão. Você consegue apertar aqui, por exemplo, ó, mudar aqui para o 3D, que você consegue girar com o dedo. Você também consegue, por exemplo, deixar aqui o carro transparente, tá vendo? E aí você consegue escolher modos diferentes de acordo com o tipo de utilização que você está fazendo aí do veículo. E chegando aqui no nosso destino, pessoal, eu rodei 25,6 km, média horária de 20 km por hora. Mas olha só, 1h19 para rodar apenas 25 km, então foi bastante, né? E o que a gente vê aqui na autonomia? 238 km, né? Então agora a gente chegou aqui efetivamente nos 3/4 da capacidade da bateria. Quando a gente olha aqui o acumulado do carro, a gente tem um consumo aí médio de aproximadamente 17 kWh para cada 100 km. Lembrando que a bateria da versão Skin, né, ela tem 48 kW para cada 100 km. Então a gente vê que é um carro muito bom para uso urbano. Gostei muito da suspensão, bem confortável, foi tranquilo em lombada, valeta e buraco. Sistemas de assistência à condução ajudaram bastante no trânsito. Então, em geral, eu digo, gostei bastante aqui de dirigir o Hora Skin nessa situação de trânsito pesado. E aí, o que vocês acharam do Hora 3 na versão Skin? Pessoal, esse aqui foi um vídeo preliminar para vocês terem um pouquinho da ideia de como é dirigir o carro e até entender aí o posicionamento dele. Mas é claro, em breve eu vou ter a oportunidade de fazer a matéria de avaliação completa do modelo. Portanto, se você ainda quiser saber alguma coisa a respeito do Hora 3 Skin, deixa o comentário aqui no vídeo, que naquele material mais completo que a gente faz no canal, eu vou responder tudo para vocês. E se você gostou aqui do Hora 3, é muito fácil. Procura aí as concessionárias GWM do Grupo Caminho. São várias unidades no interior do estado de São Paulo, que além de garantir o melhor negócio, também o melhor atendimento em toda a linha da GWM no mercado brasileiro. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.